Bem-vindos a um mergulho fascinante na história da Europa. Hoje, exploraremos um período repleto de mudanças e transformações, o Renascimento, Renascença ou Renascentismo, como é conhecido pelos estudiosos. Nesse período, que aproximadamente compreendeu do século XIV ao fim do século XVI, a Europa vivenciou uma verdadeira revolução cultural, social, econômica, política e religiosa. Uma transição do feudalismo para o capitalismo marcou essa época de maneira marcante. A principal característica do Renascimento foi a intensa revalorização das referências da antiguidade clássica, que exerceu uma forte influência na cultura e na sociedade. O dogmatismo religioso e o misticismo foram gradativamente substituídos pela racionalidade, ciência e apreciação da natureza. O ser humano foi colocado no centro da criação, atribuindo-se uma nova dignidade a ele, e isso ficou conhecido como humanismo. O movimento teve início na região italiana da Toscana, especialmente nas cidades de Florença e Siena, onde floresceram as expressões artísticas e intelectuais do Renascimento. A partir da Itália, essa onda de renovação cultural se espalhou para toda a Europa Ocidental, impulsionada pelo desenvolvimento da imprensa e pela mobilidade de artistas e obras. Enquanto a Itália se destacava como epicentro do Renascimento, outras regiões importantes, como a Inglaterra, França, Alemanha, Países Baixos e Península Ibérica, também experimentaram manifestações renascentistas significativas. A influência italiana gerou estilos artísticos distintos, influenciados por tradições regionais, que alguns consideram como um novo estilo, o maneirismo. O termo Renascimento foi cunhado por Giorgio Vasari, um historiador do século XVI, que se esforçou para enaltecer Florença como protagonista de todas as inovações importantes do período. Seus escritos tiveram um impacto decisivo na crítica posterior e na percepção tradicional do Renascimento como um movimento homogêneo e progressivo. No entanto, estudos recentes têm revelado uma perspectiva mais complexa do Renascimento. Ele é visto agora como um período diversificado, contraditório e imprevisível, indo além da visão estereotipada que prevaleceu por gerações. Apesar disso, o Renascimento ainda é reconhecido como um marco importante na história da Europa, uma época de mudanças rápidas e relevantes em diversos campos. No Renascimento, o humanismo emerge como principal valor cultivado, buscando inspiração na antiguidade clássica. Os renascentistas acreditavam que os exemplos da Grécia e Roma antiga serviam como modelos de excelência para uma sociedade decadente e digna de reparação desde a queda do Império Romano. Essa valorização da antiguidade se estendia especialmente à cultura greco-romana, que era considerada de grande importância. Vários elementos contribuíram para o desenvolvimento do humanismo na Itália, como a memória das glórias do Império Romano, a sobrevivência do latim como língua viva e a circulação de referências clássicas através de textos de gramáticos, comentaristas e eruditos. A Toscana, em particular, estava fortemente associada ao cultivo dos clássicos. O humanismo não se limitou apenas à filosofia, mas se manifestou também como um movimento literário e um método de aprendizado amplo. Diferenciava-se da escolástica medieval ao dar maior valor à razão individual e à análise das evidências empíricas, incorporando uma grande variedade de ideias e conhecimentos provenientes dos clássicos redescobertos. Esse período renascentista foi marcado por um otimismo sobre a capacidade do homem em dominar o conhecimento e a natureza, valorizando o indivíduo e sua experiência no mundo. Essa visão otimista impulsionou o desenvolvimento de diversas ciências e disciplinas, além de instrumentos científicos e descobertas importantes. O Renascimento também trouxe uma nova atitude perante a religião, buscando harmonizar o paganismo greco-romano com a fé cristã. Houve uma valorização da magia, astrologia e oculto, resultando em sistemas de disciplina moral e espiritual, além de uma nova linguagem simbólica. Contudo, a Renascença não foi uma imitação literal da antiguidade clássica, pois aconteceu sob o domínio do catolicismo. O movimento procurou transformar a interpretação dos dogmas religiosos, tornando a religião mais flexível, adaptável e menos dogmática. Isso levou a uma maior emancipação do homem em relação à tutela religiosa.
Enquanto alguns renascentistas viam a si mesmos como herdeiros da cultura antiga, outros acreditavam que a sua época era única e perfeita, refletindo um novo estilo de vida nunca antes visto. Contudo, o período foi também marcado por debates e controvérsias, e o otimismo das elites renascentistas se perdeu no século XVI, dando lugar ao ceticismo, pragmatismo e ironia. O Renascimento, apesar das suas complexidades e contradições, deixou um legado duradouro na história da Europa e do mundo, influenciando significativamente a cultura, a ciência e a filosofia até os dias de hoje. A italianização da Europa durante o Renascimento foi um fenômeno cultural significativo que teve um impacto profundo nas artes, na arquitetura, na música e na literatura de vários países europeus. O movimento de artistas, humanistas e professores entre as cidades ao norte dos Alpes e a Península Itálica, bem como a circulação de textos impressos e reproduções de obras de arte, permitiu a disseminação das ideias e do classicismo italiano por toda a Europa. Na França, a influência renascentista começou a se destacar a partir da invasão francesa da Itália em 1494. Durante o século XVI, a França viu o desenvolvimento do absolutismo e a expansão pelo mar explorando a América. A escola de Fontainebleau, formada por franceses, flamengos e italianos, foi um importante centro de produção artística. A arquitetura francesa renascentista destacou-se por sua originalidade, com palácios famosos como o de Fontainebleau, Tuileries, Chambord, Louvre e Annales, que apresentavam uma combinação de elementos clássicos com ornamentação luxuriante e caprichosa. Os Países Baixos e a Alemanha também experimentaram o impacto do Renascimento, especialmente após o contato com a Itália no século XVI. A escola franco-flamenga dominou a música europeia durante o século XV, e pintores como Jan van Eyck, Rogier van der Weyden e Hieronymus Bosch deram uma contribuição própria à arte europeia, incorporando elementos maneiristas italianos à tradição gótica local. Na Alemanha, artistas como Albrecht Dürer, Hans Burgmair e Hans Holbein foram influenciados pelo Renascimento italiano e contribuíram para a disseminação dessas ideias no centro da Europa. Portugal também foi influenciado pelo Renascimento, especialmente durante a Era dos Descobrimentos, quando as explorações marítimas trouxeram uma intensa troca cultural e comercial com a Itália e outros países europeus. O estilo manuelino, uma síntese única de influências góticas, mouriscas e renascentistas, foi predominante na arquitetura portuguesa. Na literatura, destaca-se Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, um épico que celebra as navegações portuguesas. A Espanha vivenciou uma expansão marítima semelhante e enriqueceu com as riquezas provenientes das colônias americanas. Artistas espanhóis como El Greco, Pedro Machuca e Juan Bautista de Toledo produziram obras notáveis no estilo clássico ou maneirista, com influência dramática da Contra-Reforma. A literatura também floresceu na Espanha, com escritores como Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, e Garcilaso de la Vega. Finalmente, na Inglaterra, o Renascimento coincidiu com a Era Elizabetana, marcada por uma grande expansão marítima e estabilidade interna. Dramaturgos como William Shakespeare e Christopher Marlowe produziram peças teatrais célebres, enquanto filósofos como Francis Bacon expandiram os limites do pensamento abstrato. A literatura e a música tiveram papel de destaque durante esse período. Essa italianização da Europa durante o Renascimento resultou em uma diversidade de estilos e manifestações artísticas em toda a região, enriquecendo a cultura e a história europeias. Cada país assimilou as ideias renascentistas à sua própria tradição cultural, criando uma ampla variedade de estilos híbridos e originais. Costuma-se dividir o Renascimento em três grandes fases: 300, século XIV, 400, século XV, e 500, século XVI, com um breve interlúdio entre as duas últimas chamado de Alta Renascença. 300, século XIV. O Trecento representa a preparação para o Renascimento e foi um fenômeno basicamente italiano, com destaque para a região da Toscana e Florença como sua principal vanguarda intelectual. A economia florentina era movimentada principalmente pela produção e comércio de tecidos, o que impulsionou seu dinamismo e crescimento cultural, arquitetônico e artístico.
Nessa época, surgiu uma classe média emancipada financeiramente, graças à organização em guildas e corporações de ofícios que controlavam a produção e o comércio de diversos bens. A burguesia urbana se tornou um dos principais pilares do governo e do mercado de arte e cultura, patrocinando artistas e obras de arte. A expansão da produção local de tecidos de luxo cessou na década de 1420, mas os mercados se recuperaram e voltaram a expandir em meados do século XV. 400, século XV. O 400 abriu com desafios para Florença, mas a cidade mostrou uma heroica resistência e se tornou o símbolo da liberdade republicana e da cultura italiana. Houve um florescimento do humanismo, que se espalhou pela Europa, valorizando o estudo das línguas antigas e os textos clássicos. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg em meados do século XV facilitou a disseminação do conhecimento. O interesse pela história antiga levou ao descobrimento de muitas obras de arte antigas e impulsionou o desenvolvimento da arqueologia. O estudo da língua grega foi reintroduzido na Itália por eruditos gregos que emigraram após o fim do Império Bizantino em 1453, levando a uma renovação do pensamento filosófico. A partir dessas fases, o Renascimento se expandiu para outras regiões da Europa e teve um impacto significativo nas áreas da arte, ciência, literatura e filosofia. O período foi caracterizado por um resgate do conhecimento clássico, a busca pela excelência e uma valorização do ser humano e suas capacidades, marcando um contraste com a visão mais teocêntrica da Idade Média. O Renascimento foi uma época de grande progresso cultural que pavimentou o caminho para a Era Moderna. A Alta Renascença foi um período artístico e intelectual que se desenvolveu aproximadamente entre os anos finais do 400 e as primeiras décadas do 500, na Itália. Esse período é delimitado pelas obras maduras de artistas como Leonardo da Vinci, a partir de 1480, e o Saque de Roma em 1527. Durante a Alta Renascença, a cidade de Roma assumiu um papel central como vanguarda artística e intelectual, superando Florença nesse aspecto. Esse florescimento artístico e intelectual em Roma foi impulsionado pelo mecenato papal e por um programa de reformas e embelezamentos urbanos, que buscavam revitalizar a antiga capital imperial, inspirando-se na glória dos Césares romanos, da qual os papas se consideravam herdeiros legítimos. Roma também reafirmou sua posição como cabeça do mundo ao ser sede do papado e plataforma de suas pretensões imperialistas. Nesse período, a cultura romana foi marcada pela recriação de práticas sociais e simbólicas inspiradas na antiguidade, como grandes cortejos de triunfo, festas públicas suntuosas, cunhagens de medalhas e representações teatrais grandiosas, com figuras históricas, mitológicas e alegóricas. Roma se tornou o principal centro artístico da Alta Renascença, atraindo mestres renomados como Rafael, Michelangelo e Bramante, que formaram uma dinâmica escola local e enriqueceram a cidade com sua arte. A estética dominante nessa fase era o classicismo, que concebia a antiguidade como uma civilização com um espírito próprio, aproximando-se do espírito do Renascimento. Os artistas intelectuais desse período sentiam que podiam dialogar em pé de igualdade com os mestres do passado, dominando a linguagem artística recebida e usando-a com mais liberdade e compreensão. A Alta Renascença foi vista ao longo dos séculos como o amadurecimento dos ideais do humanismo, da autonomia da arte, da busca pela fidelidade à natureza e do conceito de gênio. Esse período foi considerado exemplar, marcado por um clímax de ascensão contínua. No entanto, a visão exaltada da Alta Renascença tem sido criticada por sua supervalorização do conceito de gênio, atribuindo todas as contribuições relevantes a um punhado de artistas e identificando apenas uma corrente estética como clássica e a melhor. Enquanto Roma se tornava um centro artístico e intelectual, a cidade também passou por um programa de embelezamento e revitalização, com a preservação de ruínas e monumentos antigos. No entanto, esse programa tem sido criticado por sua destruição e modificação desnecessária de monumentos autênticos da antiguidade. A sociedade romana da Alta Renascença permanecia autoritária, desigual e corrompida, embora os códigos de ética entre as elites pregassem moderação, dignidade e polidez. Apesar das contradições e falhas na ideologia dominante,
O período ainda é reconhecido por sua importância histórica e pela influência duradoura dos estilos introduzidos por Leonardo, Rafael e Michelangelo, que estabeleceram um cânone artístico amplamente aceito. O Cinquecento, também conhecido como século XVI, representa a última fase da Renascença, quando o movimento artístico se transformou e se expandiu para outras partes da Europa. Esse período foi marcado por mudanças políticas significativas, como o saque de Roma em 1527 e a contestação da autoridade papal pelos protestantes. Esses eventos alteraram o equilíbrio político do continente e abalaram sua estrutura sociocultural. A Itália, em particular, sofreu as piores consequências das mudanças políticas e econômicas. Além de ser invadida e saqueada, a Itália deixou de ser o centro comercial da Europa, à medida que novas rotas de comércio foram estabelecidas pelas grandes navegações. Isso levou a uma atmosfera de pessimismo, insegurança e alienação, que caracterizam o período conhecido como maneirismo. O maneirismo foi um estilo artístico que se desenvolveu como uma resposta às mudanças culturais e sociais da época. As obras maneiristas apresentam características distintas, como o uso de contrastes fortes, grupos com movimentos dramáticos, figuras apaixonadas e posições antinaturais e retóricas. Artistas como Michelangelo, Giulio Romano, Parmigianino, Pontormo e Tintoretto foram considerados precursores do maneirismo. A polêmica em torno do maneirismo se desenvolveu em duas correntes principais de pensamento. Alguns consideram o maneirismo como uma antítese dos princípios clássicos da Alta Renascença, e o veem como uma forma refinada e vigorosa de expressão, que representa uma nova escola de arte moderna. Por outro lado, outros críticos o enxergam como um aprofundamento e enriquecimento dos princípios clássicos, uma reflexão sobre sua aplicabilidade prática naquele momento histórico. O maneirismo italiano também foi influenciado pela Reforma Protestante, que condenou as imagens sagradas e levou a uma maior demanda por arte profana. A Contra-Reforma, por sua vez, reafirmou a importância da arte sacra como uma ferramenta eficiente para a evangelização e, ao mesmo tempo, estabeleceu diretrizes rígidas para a criação de obras religiosas, enfatizando a emoção e o movimento. O século XVI também foi marcado pela fundação das primeiras academias de arte, que estabeleceram o academismo como um sistema de ensino e um movimento cultural, normatizando o aprendizado artístico e promovendo o debate teórico. O Renascimento foi um período marcante para as artes visuais, caracterizado pela busca de inspiração na antiguidade clássica e pela concepção da arte como uma imitação da natureza. Nesse contexto, a natureza era vista como um espelho de uma ordem divina, e a arte cabia desvendar e expressar essa ordem por meio de uma ótica racional e matemática. O Renascimento foi um momento de grande curiosidade intelectual, avanços científicos e uma abordagem analítica e organizada da arte. Um dos principais avanços na pintura renascentista foi o domínio da perspectiva de ponto central, que criava a ilusão de espaço tridimensional em uma superfície plana. Isso marcou um afastamento radical em relação à representação medieval, que era estática e sem profundidade. O desenvolvimento da técnica de pintura a óleo também teve um impacto significativo, permitindo maior precisão e realismo nas imagens. Giotto foi um dos primeiros grandes pintores renascentistas e pioneiro dos princípios naturalistas na pintura. Sua obra trouxe uma nova representação da natureza e influenciou gerações futuras de artistas. Outros pintores proeminentes do Renascimento incluem Masaccio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e Tiziano. Cada um desses artistas contribuiu com seu estilo único e influenciou a evolução da arte renascentista. A pintura do Renascimento também se estendeu para outras regiões da Itália, como Veneza, onde artistas como Giovanni Bellini e Tintoretto desenvolveram sua própria abordagem artística. A técnica da pintura a óleo, que se desenvolveu nos Países Baixos, também teve grande impacto na Itália, influenciando muitos artistas italianos. Com o passar do tempo, a Alta Renascença alcançou seu apogeu, com artistas como Leonardo da Vinci e Rafael criando obras monumentais e grandiosas. No entanto, a Alta Renascença logo deu lugar ao maneirismo, um estilo artístico que apresentava uma abordagem mais dinâmica e subjetiva, marcando uma ruptura com a estabilidade formal do período anterior.
A escultura do Renascimento foi marcada por uma revalorização da estética classicista, tendo como um dos principais precursores Nicola Pisano. Em torno de 1260, ele produziu um púlpito para o Batistério de Pisa, considerado a manifestação precursora da Renascença em escultura. A inspiração para sua obra veio da observação de sarcófagos romanos decorados com relevos no cemitério de Pisa. Sua contribuição foi considerada tão relevante para a escultura como a de Giotto para a pintura. Seu filho, Giovanni Pisano, seguiu os passos do pai e também contribuiu para a evolução da escultura. Ele criou obras importantes, incluindo estátuas de nus masculinos e femininos, além de introduzir o gênero dos crucifixos dolorosos, de grande dramaticidade e influência. Outros artistas notáveis do período foram Arnolfo di Cambio, Lapo di Ricevuto e Andrea Pisano. O grande escultor do Renascimento foi Donatello, que dominou a cena com sua arte em Florença, Pisa e Siena no início do século XIV. Suas estátuas de profetas do Antigo Testamento, como Abacuque e Jeremias, eram impressionantes e mostravam uma influência da retratística da Roma republicana. Donatello também inovou na estatuária equestre, criando monumentos importantes, como o de Gattamelata. Verrocchio foi outro escultor notável do período, conhecido por sua teatralidade e dinamismo nas composições. Sua obra maior foi o monumento equestre a Bartolomeu Collioni, em Veneza, que expressava poder e força. Ele exerceu grande influência sobre artistas como Leonardo da Vinci, Perugino e Rafael. Além desses nomes, a escultura italiana renascentista também contou com artistas como Luca della Robbia e sua família, que desenvolveram uma técnica de esmaltagem e vitrificação da cerâmica, Michelangelo, o escultor mais influente da época, e Gian Bologna, Baccio Bandinelli, Francesco da Sangallo, Jacopo Sansovino e Benvenuto Cellini, que se destacaram com obras de grande dinamismo e expressividade. A escultura renascentista estava presente em diversos locais, desde as ruas até os interiores de igrejas, salões nobres e lares com imagens devocionais. As técnicas de escultura foram aprimoradas durante esse período, permitindo a criação de obras em uma escala jamais vista desde a antiguidade. A música também floresceu durante o Renascimento, passando por transformações rumo à harmonia tonal e à polifonia vertical. Compositores famosos desse período incluem Palestrina, Orlando di Lasso, Carlo Gesualdo, Giovanni Gabriele e Claudio Monteverdi, este último sendo um dos primeiros grandes nomes do futuro período barroco musical. A arquitetura do Renascimento foi influenciada pela permanência dos vestígios da Roma antiga na Itália, que inspirou os arquitetos a retomar elementos estruturais e estéticos clássicos. No século XIV, o gótico ainda era dominante, mas no século seguinte, houve um forte interesse pelos grandes feitos da antiguidade, estimulado pela redescoberta de textos clássicos, como o de arquitetura de Vitrúvio. Filippo Brunelleschi foi um dos primeiros expoentes do classicismo arquitetônico e utilizou modernamente as ordens arquitetônicas, estabelecendo um novo sistema de proporções baseado na escala humana. Ele também foi pioneiro no uso da perspectiva para a representação ilusionística do espaço em um plano bidimensional. Leon Battista Alberti também contribuiu significativamente para a arquitetura renascentista, com o Tratado de Reedificatoria, que se tornou canônico. Ele defendeu a utilização das proporções humanas e simetria nas construções. Outros arquitetos importantes desse período incluem Luca Pacioli, Leonardo da Vinci e Francesco di Giorgio. Uma das características marcantes da arquitetura renascentista foi a retomada do modelo centralizado de templo, com uma planta baseada em uma cruz grega e coroado por uma cúpula. Exemplos notáveis são a cúpula da Catedral de Florença, projetada por Brunelleschi, e a da Basílica de São Pedro, em Roma, por Michelangelo. A arquitetura renascentista também se destacou na construção de palácios de grande imponência e originalidade, como o Palácio Pitti, o Palazzo Medici Riccardi e o Palazzo Strozzi. Veneza também teve suas variações desse modelo, devido ao terreno alagado. Na Alta Renascença, Donato Bramante emergiu como uma figura principal, trazendo o interesse arquitetônico de Florença para Roma. Ele foi autor do famoso Tempietto e é considerado o primeiro a desafiar as regras até então consagradas da arquitetura classicista.
A geração seguinte de arquitetos, incluindo Michelangelo, trouxe uma fase de individualização e multiplicação das linguagens arquitetônicas. Michelangelo, em particular, desenvolveu um estilo pessoal e inovador, introduzindo o uso da ordem colossal. Outros notáveis arquitetos desse período foram Giacomo della Porta, Jacopo Sansovino, Andrea Palladio, Carlo Fontana, Baldassarre Peruzzi e Giacomo Barozzi da Vignola. Palladio foi especialmente influente e criou uma escola chamada Palladianismo, que perdurou até o século XX. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre o Renascimento e suas influências na Europa. Se você curtiu o conteúdo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a continuar produzindo vídeos como este. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as atualizações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos sobre história e cultura. E se você tem alguma pergunta, comentário ou sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Adoramos interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.